Meus irmãos amados, boa noite a todos. Que o Senhor nos ajude, nos conforte, nos dê a paz, a alegria que precisamos. Amém? Nós vamos trazer a primeira leitura, apresentar a primeira leitura em Hebreus 11:4, um versículo. O personagem deste versículo 11, os dois personagens, é o tema da nossa pregação de hoje, Caim e Abel. Leamos. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Oração. Pai Santo, misericordioso, bondoso, tenha piedade de nós, anunciadores do seu santo evangelho. Muitas vezes não recebemos o crédito nem dos próprios membros, mas Tu sabes, Senhor, do capricho, da lealdade, do compromisso, das renúncias para estarmos aqui nesta noite para pregar o Seu santo nome ao povo desta igreja e aos visitantes. Amém. Eu Te peço perdão dos meus pecados e ao mesmo tempo que o Senhor me capacite para alcançar os corações daqueles que estão dispostos a ouvir. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos humildemente. Amém. Amém. Amém? Pela fé, nós aprendemos muitas coisas de homens e personagens, e mulheres, personagens bíblicos, que se ofereceram ao Senhor através da fé. Neste versículo, nós vemos dois irmãos apresentados e está escrito que Abel, o segundo irmão, ele ofereceu uma oferta muito maior do que seu irmão Caim, de forma que, por esse procedimento, ele alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. E depois de morto, ainda lembramos de Abel nesse sentido. Agora nós vamos ver e ler em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 8. Amém? Amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor lhe disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Triste história que nós vemos na palavra de Deus, onde o Senhor pergunta para Caim se por acaso ele tinha feito coisas aceitáveis. Deus não ia desprezar. E se ele não fez o que Deus aceita porque não fez como o Senhor aceita, o pecado está já na entrada da sua vida. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Domínio do desejo, muito difícil para quem está em pecado dominar os seus desejos. Tão difícil foi que ele assassinou o seu irmão. Vamos
ao comentário. Como nós podemos ler, Caim foi um homem que ficou muito entristecido com Deus, quando ele olhou para os dons da fé do seu irmão Abel. Então, quando ele olhou para o seu irmão, ele se entristeceu. Embora no Gênesis não anuncia a fé de Abel, o fato é que a relação do seu irmão com Deus perturbou Caim. As suas paixões foram demonstradas logo de imediato no seu semblante, na sua afeição. A afeição de Caim estava batida para quem acabara de fazer uma oferta a Deus. Não ofertou com alegria e nem com fé. Ele trouxe as ofertas como ensinou, ele não trouxe as ofertas, na verdade, como ensinou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós não vemos no relato em Gênesis Caim com alegria. Sobre o comportamento de Caim, o Senhor debateu com ele. Por que fica indignado? E por que a sua afeição ficou tão triste, tão descontente? Que fundamento razoável e justo existe para o teu ciúme, inveja ou raiva do seu irmão? E o Senhor fala: se tivesse feito o bem, ofertado com alegria e fé, não deverias eu por acaso te aceitar, Caim? Mesmo assim, o Senhor não desistiu de Caim. Isso é interessante. Com grande misericórdia, o Senhor se expõe a ele, se apresenta a ele, para apontar os seus erros. O Senhor coloca uma pergunta que implica não haver justa causa nos seus sentimentos presentes, a sua comparação com o irmão. O problema não era Abel, o problema era ele. Ele deveria rever a sua forma de ofertar, de servir a Deus. Ter raiva pelo seu irmão, nada adianta. De ninguém aqui na igreja, no trabalho do Senhor, não adianta ter raiva de um irmão, ter rancor de irmão. Não acontecerá aceitação de oferta sadia diante de Deus. E assim ainda vale. A submissão, o autoexame é a alteração do que está errado. Devemos sempre nos reavaliarmos, fazer reavaliações constantes da nossa santidade, dos nossos relacionamentos e verificar o que há de errado quando Deus nos aborda através das Escrituras ou de uma pregação. Por si só, vai beneficiar a ocasião quando o arrependimento acontece. Como na ocasião da ceia, por exemplo, tomamos recentemente, precisamos estar preparados, com os corações purificados, para poder anunciar a morte do nosso Senhor Jesus na comunhão do corpo de Cristo, senão não vale. A sua igreja, unidos até que ele volte. E Paulo escreve em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O Senhor estava pedindo isso para Caim. Caim, examine-se a si mesmo e veja se a sua oferta foi bem feita. Faça isso. Se você participa da ceia na fé de Abel, unido aos irmãos, não será aceita a sua participação no momento da ceia? Sim, irmãos. Se você for bem arrependido, não será aceito? Creio que sim. Caso Caim se arrependesse, munido de fé e amor ao seu irmão, não seria bem aceita a sua oferta? Também? Sim. É muito importante cada um trazer a sua oferta a Deus, desde que seja voluntariosa, sem interesses, com fé que Deus aceitará.
Fazer o bem também é refazer nossos passos. Sempre há necessidade de refazer nossos passos. Considerar os caminhos e descobrir onde estamos errados. Você não precisa melhorar a sua oferta. É necessário mudar o coração primeiro. Não adiantava nada Caim aumentar o volume das suas ofertas. Não era isso que Deus estava apontando para ele. Assim para nós também. Porque quando nós apresentamos a Deus com um coração humilde, certamente seremos generosos, espontaneamente, com amor. Caim não reconsiderou devidamente o modo em que se apresentou a Deus, como um pecador culpado, cheio de desentendimentos, perturbado, cuja vida estava toda carregada de comparações invejosas. Mesmo assim, a mão da misericórdia de Deus foi estendida para Caim, como um corretivo, como uma nova oportunidade, como um alerta para refazer as suas atitudes. Mas Caim não se consertou, não ouviu o Senhor, nem reconduziu em uma nova expressão de natureza, numa outra oferta, por exemplo, ou pediu ao Senhor. No entanto, o Senhor não rejeita imediatamente. Deus foi com a mão estendida, mas com paciência de tempo. E é isto que é necessário todos nós prestarmos atenção e direcionar nossas atenções para isso, para que possa ser alterado o coração através do arrependimento. O Senhor pediu tanto para Israel que reconsiderasse os seus pecados. É uma coleção de profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, antes de ir para o cativeiro, no cativeiro, depois do cativeiro, sempre falando, reacerte, reencontre, redirecione, não foi assim? Essa é a misericórdia que Deus apresenta para nós. Não pense que Deus não ofereceu misericórdia a Caim, assim como apresenta para nós. E o Senhor faz um sinal de alerta, no estilo do profeta Isaías, um do que nós citamos nesse momento, quando ele disse, busca o Senhor enquanto se pode achar. Não é isso? Isaías 55:6 está escrito, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Tem tempo que Ele está perto, tem tempo que pode achar o Senhor. Hoje é um tempo muito fácil de encontrar o Senhor, mas nós vemos que as pessoas não estão preocupadas com o alerta do Senhor. De forma, irmãos, e se você ou qualquer um, como Caim, não está pronto para ouvir os corretivos do Senhor, olha como o Senhor agora foi duro com ele. A porta do pecado, da desobediência, de ouvidos fechados, está escancarada. E os profetas falavam que o povo ouvia, mas apenas não atentava, não praticava o que eles ouviam. Agora sim, e esse pavoroso aviso a Caim, expresso nos termos mais oportunos e claros, é uma lição permanentemente escrita para aprendizado para toda a humanidade. Para mim, para a igreja, para você, para todos nós, em qualquer relação entre os irmãos da igreja, deve haver momento de examinação individual, da ceia, por exemplo, para conviver unidos. Quem está perturbado diante de Deus, que se retraia de uma vez e volte para Deus com humilde reconhecimento da sua própria culpa na submissão, sem reservas à misericórdia do seu Criador e aos nossos irmãos. Pois quem persevera do pecado não faz bem, faz muito mal. Ambienta com o pecado, começa a gostar do pecado, como nós vemos. E o Senhor disse, olha, se você depende, o desejo está
te acompanhando. Então nós vemos que esta frase é adicionada para dar intensidade ao aviso no versículo 7. E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e tu dominarás sobre ele. Olha, irmãos, o que podemos colher dessa informação de tão grave que ela é? Neste momento, o Senhor exige decisão e já apresenta a sentença. Oportunidade Deus sempre nos dá. As pregações, os sermões, os estudos sempre são oportunidades de reconciliarmos com Deus. Que oportunidades maravilhosas nós temos durante o nosso período de vida. Essa frase, irmãos, tem bastante familiaridade de um antigo escrito de Moisés sobre o pecado de Eva. Vocês lembram? Moisés escreveu sobre Eva. Já foi empregado estas palavras que nós vemos para Caim para descrever parte da tribulação que a primeira mulher provocou por desobediência, a saber, a penalidade da sujeição da sua vontade a seu marido, o desejo dela ao marido, ambos no estado decaído da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver só o versículo 16, mas o 14 e 15 está escrito sobre a sentença da serpente. E depois, logo em seguida, do 17 ao 20, a sentença a Abraão. Mas nós vemos a sentença à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha, irmãos, vamos nessa leitura em Gênesis, as sentenças. Como nós comentamos com os irmãos, nós estamos lendo primeiro a serpente, depois a mulher, depois Adão. Adão, por dar ouvido à voz da mulher, e o Senhor diz que ele tinha que trabalhar com espinhos e cardos, a erva do campo, suor do teu rosto, comerá o pão, tudo isso para Adão. Nós vemos que cada um desses três personagens desobedientes foi julgado segundo o seu envolvimento. Interessante, segundo o seu envolvimento. Na sentença determinada sobre a mulher, ela é sentenciada a um estado de dor, causadores de tristezas quando dar à luz, e o seu desejo colocará em estado de sujeição diante do seu marido, como nós lemos no versículo 16. Ocorre que a deliberação do pecado promove desejos comprometedores. Entenda, a deliberação ou a concepção do pecado da concupiscência, como nós vemos o desenho da concupiscência, ela também estabelece desejos comprometedores sobre descontroles das paixões da carne. São as paixões loucas. E por isso que nós vemos em Caim, também vemos em Eva, são consequências da desobediência como permissão de Deus, em que vão se envolvendo e Deus deixa que a pessoa faça, já que assim quer fazer, tanto em Eva, quanto em Caim, e qualquer um de nós que queira se ambientar, navegar nas águas do pecado, no lamaçal do pecado, isso é na própria concupiscência. E Paulo explica também sobre essas derivas. A partir de então, a descendência humana carrega essa sentença consciente da desobediência, herdada pela inconsequência do abandono do dever da lealdade ao Criador. Abandonou a lealdade, tem consequências, torna-se desleal. Nunca pense em acusar Adão e Eva, nenhum de nós. Eles são o retrato de todos nós.
Isso é uma verdade. O Senhor Deus foi tão misericordioso que nos deu o retrabalho de nos convocar novamente ao paraíso. Todos os que aceitaram a oportunidade, que aceitam a oportunidade do arrependimento consciente dos seus pecados, assim como conscientes de admitir o pecado, e depois conscientes de pedir perdão e se arrepender dos seus pecados, e sem procurar um outro culpado que está ao lado, um irmão que seja, e não se comportar como Caim, que associou a sua fraqueza comparando com seu irmão. Não procure também culpa em Adão. Culpe sim cada pecador nos seus próprios pecados. Isso que Deus quer. Se Adão foi a causa da queda de toda a humanidade, Jesus é a causa da volta de todos os homens em oportunidade. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios 15, 45, nós vemos: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente, e o último Adão foi alma vivificante. Jesus nos reviveu. Irmãos, esta é a imagem terrível do final fatal para quem não se arrepende o quanto antes. E com certeza, o prazo de validade do perdão de Deus é curto. Ainda que nós vivamos muito tempo, seus 70, 80 ou mais, é curto para a eternidade. Como Caim não deu ouvidos aos ouvidos, como Caim não deu ouvidos aos dizeres do Senhor, o sinistro foi liberado de vez para Caim. Deus liberou o sinistro nele. Assim também como em Adão e Eva. Em Gênesis 4:8 nós vemos: e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Então você vê por que ele foi furtivamente, do nada, e assassinou o seu irmão. Abel não fez nada de mal para ele. Abel não provocou-lhe nada, não temos notícia. A notícia que nós temos em Hebreus foi que ele fez uma oferta que Deus aceitou. Quando Caim violou os limites de Deus, o orgulho invejoso se aflorou, tomou conta, por não se arrepender. Teve o aviso, teve a oportunidade, não se arrependeu, então Deus deixou. Então Deus o liberou nos seus desejos mais infames. E na primeira oportunidade, correu derramar o sangue inocente do seu irmão. Sendo assim, observamos a concupiscência deliberada no mundo, permitida por Deus em toda a humanidade. E alguém fica assustado. Por que Deus? Cadê Deus? Deus existe? Se Deus existisse, não aconteceria o que está acontecendo. Irmão, não podemos ser ignorantes como os tolos do mundo, como os ímpios do mundo. A verdade é que o mundo está perdido porque o homem adorou a perdição. O homem buscou a perdição. Veja as igrejas verdadeiras pregando o verdadeiro evangelho, e as pessoas não querem estar aqui para ouvir a verdadeira mensagem do evangelho do Senhor. Portas abertas. Assim como a igreja está de portas abertas para pregar o evangelho, o Senhor disse a Caim: o pecado também está à porta para você. Entra. Quer entrar? Entra. E foi o que aconteceu. Não podemos fazer qualquer desprezo às oportunidades que Deus nos dá. Nenhum de nós jamais perder oportunidades. Oportunidades de Deus são atos preciosos. De forma, irmãos, que vamos atentar como Paulo se expressou também sobre esse tema tão desagradável, a ser esclarecido sobre o modo de operação Caim, alastrando por toda a humanidade. É conhecido dos irmãos, mas é bom rebater em leitura quando nós procuramos em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 26, nós vamos ler, e os irmãos podem acompanhar. Veja com detalhes como Paulo escreveu:
porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Quero te fazer uma pergunta. O homem conhece Deus? Conhece. E não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, em gratidão. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Total desprezo de Deus. O mundo, irmão, está em total desprezo às coisas sagradas. A profanação é hábito comum entre os homens. E os homens sentem que nada vai acontecer. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Criaram imagens indevidas. Por isso também Deus os entregou, é aqui que eu quero que você preste atenção. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esse mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames. Meu irmão, minha irmã, você tem que ter essa informação para ter discernimento das ocorrências do mundo. O abandono de Caim, como nós lemos Paulo, foi tipificado em toda a humanidade. Assim como Caim conhecia a Deus, não honrou. O homem não ofertou a sua vida em honra a Deus, sendo arrogantes nas suas supostas sabedorias, o que para Deus é loucura. Deus os entregou aos mais sórdidos desejos, entre corpos, entre assassinatos, gerados por paixões imagináveis nas piores más famas. De modo que, quem desafia o seu Criador, anda correndo ferozmente para o desejo da sua própria concupiscência. No meio do caminho ninguém fica. No meio do caminho ninguém fica. Nós estamos tratando de extremos, irmãos. De extremos. Assim a desgraça sombria do pecado é despercebida. O homem não nota do perigo que ele está incorrendo, da desobediência, a causa que vai ter. E ele vai correndo assustadoramente a pouca distância de um assassinato. O coração descontrola nos limites do bom senso. Ora, irmãos, não é difícil quando nós vamos visualizar as notícias do mundo, encontrar pessoas descontroladas. Não é difícil nós encontrarmos no mundo pessoas enlouquecidas, ou pessoas determinadas a fazer o mal, a vingança. E por fim, irmãos, pessoas desequilibradas. Por isso é que assistimos coisas horríveis entre os homens descendentes de Adão. Cada dia com mais requinte de crueldade, nunca imaginávamos da raça humana. No estilo de Caim, caminha a humanidade e todo mundo. Paulo constata para nós e toda a palavra e os fatos. No estilo de Abel, deve caminhar na fé, em esperança, os tementes, os simples, os humildes, os tementes a Deus. Os tementes a Deus. Para terminar o sermão desta noite, eu chamo você para ler capítulo 24 de Mateus 9:14. Leitura. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ódio de Caim. Traição de Caim. Foi conversar com o irmão, mas na verdade o irmão acreditou que era um irmão.
Na verdade, era um assassino. Houve escândalo na família de Adão e Eva. E surgirão muitas pessoas falsas pregando o evangelho, falsos profetas, e enganarão a poucos. Não, irmãos, enganarão a muitos. O Brasil, segundo o IBGE, tem 81% de cristãos. Deveria ser um paraíso na Terra, não é? E educar os outros 9%, 10%. Que cristianismo é esse que se aplica no Brasil, no nosso país, se mais de 80% se diz cristão e o mundo e o Brasil anda do jeito que anda? Que fachada é essa? Muitas igrejas e pouco de Jesus. De forma, irmãos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Atravessar todos esses momentos. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Alguém pergunta, qual o conserto desse mundo? Ninguém vai consertar esse mundo. Jesus vai vir para implantar o reino eterno. Tem gente, irmãos, de igreja esperando algum político que resolva a situação do país, do mundo. Vão ser enganados. Porque quando o anticristo voltar, ele vai ter essa eficácia aparente. Jesus disse, quando haver paz, conformidade entre as pessoas, haverá repentina destruição. Ora, é tudo de mentirinha. Porque não tem a paz de Jesus. Como o mundo anda cada dia mais sem sentido, e nós estamos como Ló, inconformados, cansados desses dias e homens maus, o mundo está um verdadeiro criame de homens loucos e que se dizem sábios, que eles têm controle, eles sabem de tudo, sabem resolver o problema do mundo, mas o mundo só piora. O que tem de especialista que sabe resolver o problema do mundo não cabe em qualquer sala não, em qualquer estádio, mas ninguém consegue fazer nada. A maioria é louco. Todos esses obstinados de todas as nações, eles vão ser testemunhas. Eles testemunharão a pregação do arrependimento. Depois então, virá o fim. Porque mesmo entregues aos seus desejos, o ouvido deles vai soar a voz da palavra de Deus, do arrependimento. Seja você, seja essa igreja, aquele que prega o evangelho no meio dessa lama. Alguns irmãos e vários irmãos dessa igreja estão desanimados, não se aplicam aos cultos, aos compromissos da igreja. Mas nós temos o dever de dizer, levanta, irmão. Assuma o seu lugar. Vamos em frente. Jesus vai voltar. Amém. É a nossa única esperança. Amém. Amém.